B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Obrigado a todo mundo, obrigado mais uma vez a B3 pelo gentil convite. A gente fica muito feliz de fazer parte da festa. A feira está espetacular. Para que você que está nos assistindo online está em dúvida se vem ou não vem, venha. Tudo bem, querido? Você está mandando um sinal, eu não tenho ideia do que é, porque eu estou falando com o microfone e com o fone com as pessoas que estão aqui. Mas eu sei que foi carinhoso e amoroso, então eu agradeço. É isso. Luiz Gustavo Medina. E aí, tudo bem? Estamos aqui no Woodstock do mercado financeiro, né? Negócio gigantesco, cada vez maior, cada vez mais bonito. E de novo aqui na B3, o que é ótimo, né? Cara, essas feiras, essas coisas te fizeram muito bem. Você está usando óculos cada vez mais bonitos. É o mesmo de sempre. São meus olhos, então. Queria aproveitar, se alguém achar a chave do carro por aí, é minha. Ah, é? O Teco perdeu a chave do carro. E é bom porque é um lugar tranquilo, vazio, com pouca gente passando. Vai ser super fácil de achar. Mas o bom é que segunda-feira só teu carro está aí. Isso é verdade também. Gente, apresentar os convidados, a gente vai falar de um assunto que todo mundo se interessa. Quer dizer, para todo mundo que gosta de futebol, gosta de esporte, naturalmente é um assunto obrigatório. Para quem nem curte tanto futebol, mesmo assim é um assunto obrigatório, porque é algo que está acontecendo com muita força e que tem o potencial de mudar totalmente o mercado e o esporte brasileiro, né, Tato? Pô, e já está mudando, né? Vide que o Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro e aí colocou um holofote ainda maior nessa história toda. Porque os clubes brasileiros, né, Dan Stuba, que nós dois sabemos, estão passando pires, né? Estão vendendo o almoço para comprar o jantar, né? Eu queria aproveitar e te agradecer o presente de aniversário. Foi ótimo, né? Foi ótimo. Você como São Paulino. Foi colombiano o presente, né? Trouxemos de lá, né? Pô, cara, sabe que o Rames... Eu vou fazer, daqui a pouco... Calma, vamos falar de SAFs, mas é rápido. O Rames perdeu o primeiro pênalti da carreira dele ontem. Sério? Sabia dessa? Não, eu não sabia, mas eu acho possível, porque existe uma maldição que aflige o São Paulino, que o São Paulino nunca será feliz em 31 de agosto. Por quê? E ontem era 31 de agosto. O que aconteceu em outros 31 de agosto? O São Paulo só perde 31 de agosto e o São Paulo perdeu a Libertadores em casa para o Vélez nos pênaltis no 31 de agosto. E o São Paulo nunca ganhou um jogo 31 de agosto. A mídia esportiva não falando nada disso. Por exemplo, há uns dias atrás, se fosse repórter de esporte, teria entrevistado a Trave. Ninguém aproveitou esse momento também. Vamos apresentar os convidados que são eles as estrelas. Vamos lá. Estamos aqui com dois caras envolvidos, comandantes desse esquema todo. Um deles já é dono de time, né? A gente sempre quis ser dono de alguma coisa. E ele tem um time de futebol, né? Na Série A ainda. Só tinha futebol de botão. Mas olha que legal você ter um time. Fala, Bruno, manda aí. Prazer, obrigado pelo convite. Não é meu time, né? É bom falar isso. É seu, ninguém tá ouvindo, fala que é seu. Não é meu. Eu sou um dos principais sócios da Tricorp e a gente faz a gestão dos clubes, então diretamente estou envolvido e responsável pelo clube, mas o clube não é meu. Mas só para complementar a informação, qual é o clube, qual é o projeto, rapidinho, só depois a gente já vai pro lado de cá. A Tricorp, ela hoje está nos finalmente, né? Está entre signing e closing, o termo técnico aqui, para a gente ser controlador de 90% da SAF do Curitiba. Então, é uma honra muito grande. Eu vi o Justus lá, a camisa do Curitiba e tudo. Isso, o Justus é sócio da Tricorp. Então, o nosso grupo, a gente é controlador seremos controladores da SAF Curitiba. Eu gosto muito do Justus. Ah, é? De verdade. Mas a última vez que ele me falou para investir um negócio foi mal. Foi péssimo. Foi um horror. A cripto dele. Deu um desastre. Espero que vocês do Curitiba tenham mais sorte. Roberto... E acho que terão. E o Curitiba é um grande time, vai ser um dos nossos assuntos aqui, evidente. Que na minha opinião, humilde opinião, olhando de fora e como leigo, e você vai poder complementar, aparentemente com um problema de gestão, ele acaba não usando o seu potencial todo e não porque tem um público maravilhoso ali, tem um potencial maravilhoso pelo estado e tudo isso. Mais, né? Eu acho que isso que a gente enxerga como investidor, acho tudo isso que você está falando, né? É um clube de 114 anos, muita tradição, campeão brasileiro, maior campeão estadual, é uma torcida muito apaixonada e eu acho que assim, a gente como investidor é fácil apontar dedo, né? Eu acho que não é o que a gente está se propondo a fazer. Eu acho que a volatilidade das gestões e a falta de coerência de longo prazo como um todo, né?
a última gestão do Coxa, eu acho que fez um excelente trabalho, um grande trabalho, mas pegou outras gestões que não fizeram um excelente trabalho, então a longevidade, a falta de longevidade num projeto, eu acho que ele compromete o futuro do clube. Então, eu não diria que a última, não é uma coisa da última gestão. São de várias. De várias. 500 milhões. 550 milhões ao longo de 10 anos é o nosso compromisso. E ó, só para você ver o poder do Bruno, eu encontrei com ele aqui faz 15 minutos, falei que como São Paulino estava muito machucado, que o time está cansado, se era possível que ele cancelasse o jogo de São Paulo e Curitiba domingo. Ele, em 2 ligações, cancelou o jogo. Não teremos São Paulo e Curitiba domingo. Não teremos. Cara, a gente pode utilizar muito esse potencial. Muito, impressionante, para cara. várias coisas. Pois é. Os Justos, eu estou vendo o William Capitão aqui, vocês estão vendo esse homem lindo? Os Justos, por exemplo, foi a última pessoa, que eu conheci, que antes de tirar qualquer foto penteava o cabelo. Eu olhei pro William, é a mesma coisa. Cabelo sempre perfeito. Impecável, né? À nossa esquerda aqui, quem está? Está o nosso advogado, né? Está o Edu. Podemos chamar de Edu? Podemos chamar de Edu. Então, o advogado, porque em qualquer coisa nesse Brasil, Dan Stubach, muitos ganham, mas quem sempre ganha é o advogado. O advogado é a cara... Ganhando ou perdendo, o advogado sempre ganha. O advogado sempre ganha. É como quando o Silvio Santos perguntava, lembra? Se é a carta e tal. Sempre ganha a carta. É o advogado. Então ele vai nos contar como é que funciona esse meio de campo, que deve ser simples eu comprar um time de futebol no Brasil. É barbada, né? Hoje tu compra por dívida. Basicamente a gente sabe que tu não precisa pagar nada. Simplesmente tu leva, pega a chave, assume, pega a dívida e toca adiante. Nós já vimos isso no começo das SAFs e ainda vamos ver um pouco mais. Mas agora falando sério, ou não, porque nós vimos isso realmente e podemos ver muito, porque nós temos clubes imensamente endividados. Porém, o que está acontecendo agora é que nós tivemos uma primeira safra de SAFs, né? Que foram as SAFs aquelas do desespero, dos clubes que estavam mortos. Cruzeiro morto. Cruzeiro ia cair para a Série C, não tinha dúvida. Pertinho do microfone, que sai de novo. O Cruzeiro ia para a Série C, não tinha nenhuma dúvida. Botafogo, morto. Vasco, dificílimo. Aí nós temos agora mais recentemente o Atlético Mineiro numa situação horrível, o clube mais endividado do Brasil. Então esses 4, se não se transformassem em SAF, a vida para eles era curta. 2 clubes que se transformaram em SAF agora, cuja situação financeira era ruim, mas não desesperadora, eram Bahia e Curitiba. Ruim, mas não desesperadora. Então esse foi o momento dos quase que os desesperados e os quase desesperados. Eu acho que a próxima onda que vem é a onda do crescimento, né? É dos clubes que na Série A e talvez a Série B que estejam numa situação financeira melhor e que vão buscar uma capitalização para crescer. Nós, leigos, amantes do futebol, a gente tem sempre a impressão de que a SAF entra num resgate econômico, não sei como usar uma palavra melhor, enfim, um resgate que vem com o dinheiro para estabilizar a situação do clube, mas que não tem sobrevida se não for bem gerenciado a partir dali. Você não quis culpar a última gestão, e é natural, porque ninguém consegue um endividamento tão grande, nem nada em 4, 2, 3 anos, enfim, depende do tempo de gestão de um clube. Se consegue isso, se alcança isso ao longo de muito tempo. O que é que a SAF traz para um clube em termos de gestão que ele já não tem? Boa pergunta, Dan. Eu acho que é uma soma de fatores, né? Acho que não tem uma bala de prata nesse sentido. Mas eu acho que o principal é o alinhamento de longo prazo, né? O que a gente via nas gestões, e não só do Coritiba, de qualquer outro time, quando você tem eleições de 2 ou 3 anos, e o principal termômetro de uma associação para medir o sucesso de uma gestão é título, né? Ninguém vai saber, ninguém segue se ele deixou dinheiro no caixa, se ele fez um bom trabalho, se as contas estão equilibradas, eles veem resultado no campo. Então, tem um incentivo de toda a gestão de futebol no Brasil inteiro de pôr todas as fichas todo ano no máximo que ela pode. E os resultados não acontecem, né? Natural, no futebol tem um campeão, um vice-campeão, e a maioria dos times não ganha. Então todo mundo se compromete muito, alavanca tudo que tem e o resultado não vem. Então, assim, acho que o principal ponto é você criar um projeto de longo prazo, você ter as métricas, você investir em várias, nas bases de um clube. A gente acredita muito no processo, né? Então tem que ter um processo de base, tem que ter um processo de investimento, tem que ter orçamento. Então a soma de tudo isso
torna um clube um torneio. Mas aí você competitivo. determina um tempo, então, né? Desculpa, daí o Teco já entra, se quiser entra no papo também. Aí você fala assim, bom, eu não quero ganhar nada em 2 anos, mas eu tenho que ganhar, porque senão a torcida me mata. Não tem sentido. A gente quer ganhar sempre. Acho que isso que é importante falar. Na verdade, desculpa, eu acho que tem clubes até no mundo, depois o William entra no papo também, que nem se preocupam tanto em ganhar, se preocupam mais em vender. Por exemplo, eu acho um exemplo clássico para mim é o Ajax da Holanda, por exemplo. Toda vez que forma um grande time, vende todo mundo. O Corinthians tem esse projeto agora, não sei se vocês estão sabendo, mas como é que você mede, quer dizer, as expectativas para a galera aceitar a SAF no tempo? Bom ponto. Eu acho que o interessante é a SAF ela quer ganhar a todo momento. A gente está pensando e está investindo para que isso aconteça. Mas os outros 19 clubes da Série A também estão pensando a mesma coisa, né? Então a gente não ganhar não é uma falta de competência, porque está todo mundo querendo ganhar. Então, assim, a SAF, ela procura ganhar dentro do que o clube pode investir. Então, acho que essa é a nuance, né? Então, a gente sempre vai... Não tem dividendos, assim, do Coritiba hoje. A gente não prevê muito lá na frente. Então, hoje, toda a capacidade do Coritiba é para o campo. O que a gente faz é que ele não se exceda, né? Não que existe uma loucura que comprometa o futuro do Coritiba. Eu vou passar pro Teco, eu juro, mas assim, só para entender. Você chega pra galera lá e fala, gente, não me cobrem, mas sei lá, no máximo em 5 anos a gente vai estar muito bem. A gente vai estar na Libertadores, não tem isso? Não, é difícil também, né? O que a gente faz, assim, a gente está preparando os alicerces do clube. Então, o clube, a gente vai construir um centro de treinamento novo. A gente que é transformacional para o clube. A gente vai colocar muito mais tecnologia em todos os departamentos que não tinha. Vai ter uma gestão mais de perto, vai ter mais time de tecnologia, de ciências. Então, assim, a gente está criando o arcabouço para o time ter sucesso. Porque toda a literatura, e aí a bola não entra por acaso, do Soriano. Então, assim, tem tudo fala assim, pô, você tem que focar no processo. O resultado, a bola na trave, bate no jogo, mas a consistência vai fazer o sucesso do time. Quando o time muda de patamar também, você vê o rival, né? O Furacão, por exemplo, né? Todo ano descobre um jogador, todo ano tá bem, ele nunca mais briga para cair, tá sempre ali, um campeonato ruim dele, ele fica em 8º. Você vê que mudou de patamar o time, né? Jogou final de Libertadores, jogou Copa do Brasil, ganhou. Eu acho que é isso, mudar de patamar. É um puta time que mudou de patamar, o Atlético Paranaense hoje. Ele tá à frente dos nossos, inclusive, hoje, né? Fala pra você. Não, quando começa o Campeonato Brasileiro... quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente não estranha se ele acabar na frente do São Paulo e do Corinthians hoje. Não é mais novidade. Antigamente era um milagre isso acontecer, né? Ô Edu, qual que é a diferença de um time que é SAF para um time que não é SAF? E você consegue explicar de forma simples qual é o pré-requisito para um time virar SAF? O que tem que estar em ordem? Olha só, eu costumo dizer que clube de futebol hoje, da forma que nem prefeitura. É uma prefeitura, ou seja, a cada 4 anos tem uma eleição, ganha um grupo político, esse grupo político ele compõe as secretarias, e no clube de futebol ele compõe as diretorias, e essas diretorias muitas vezes são amadoras, e aí depois traz alguns profissionais para compor. Eu trabalho com futebol há 19 anos, para clubes da Série A, Série B, clubes grandes do Brasil, do exterior, ajudando para Boca Juniors, para grandes clubes da Europa, e é inacreditável como a gente consegue ver nos processos eleitorais ainda que ocorrem nos clubes de futebol do Brasil, nascerem pessoas que são surreais. Que você vê chegar à presidência de clubes, pessoas que não têm condições de gerir o próprio CPF. E essas pessoas viram gestoras de um CNPJ do clube. Então, eu sou um crítico voraz a esse sistema associativo, então que essa eu entendo que vai ser a grande diferença que nós vamos testar agora, que é esse modelo associativo eleitoral acabou. Qual é a diferença para o torcedor no final do dia? O torcedor é o seguinte, eu vou deixar de votar para presidente para ter um time competitivo, escolhe. Eu não vou mais lá na urna eleger o presidente lá, beleza. Mas potencialmente agora eu posso ter um time competitivo. Então assim, para o torcedor é isso. Agora, no dia a dia muda tudo. SAF para mim é uma quebra de paradigmas. Eu digo que SAF é uma revolução no futebol brasileiro, é a coisa mais importante que já aconteceu na história do futebol brasileiro. Repito, é a coisa mais importante que aconteceu na história do futebol brasileiro. Você diz isso positivamente? Positivamente. Não tem nada mais importante que isso. O segundo ponto tão importante quanto seria a Liga. Mas a Liga, enfim, os clubes não se entendem, é um outro papo. A Liga só vai sair quando tiverem 20 SAFs na Série A, né? Porque aí deixa de ser amador e vira uma galera pensando num todo, né? É por aí.
Então, assim, eu era muito crítico e muito negativo com relação ao futuro do futebol brasileiro, olhando para 3 anos atrás. Agora, com o que vem acontecendo com o novo regime jurídico de SAFs, com esses clubes que eu citei agora, que estão quebrados, mortos, clubes grandes, que estão revivendo, com novos clubes que vão nascer. Veja só, nós teremos, eu não tenho dúvida, estou envolvido em algum desses processos também, clubes médios ou pequenos que vão virar SAF logo, logo e vão incomodar também. Então, o que vai dizer? Nós vamos ter uma Série A do Brasileirão que vai cair grande o tempo inteiro. Não tem mágica, vai ter grande e cair o tempo inteiro. E eu acho que vai começar esse ano. Qualquer clube pode ser um SAF? Serve para qualquer clube? Qualquer clube pode ser SAF. E eu acho que uma discussão que a gente pode até trazer já aqui, talvez teria já no programa, e já vou colocar, IPO, né? Quem é que poderia fazer um IPO? Eu sempre ouvi que o Corinthians faria um IPO, por exemplo. Mas... Ou que o Corinthians ia vender parte do estádio, aí já é outra história. Mas que o caminho do Corinthians, ele preferia fazer IPO do que ser uma SAF, que acho que é o caminho do IPO, alguns clubes ingleses entraram, não é? Já saíram todos, agora na Europa sobraram alguns em Portugal, na Holanda, o Borussia Dortmund, no Chile, eu advogo muito no Chile, os 3 clubes do Chile que estão na bolsa são meus clientes, Colo-Colo, Católica e AU, conheço bem a operação lá. Nós poderíamos buscar o que foi feito lá e trazer para cá. Para mim, quem é o grande clube aqui no Brasil que pode fazer IPO? 2, é Flamengo e Palmeiras. Por quê? Por uma razão muito simples. Corinthians e São Paulo vêm num nível mais abaixo. E já explico por quê. Esse nível acima, a IPO você não vai vender o controle. Serviria muito justamente para Palmeiras e São Paulo, porque já tem boas gestões, já tem uma situação financeira sólida, dão resultados esportivos e, sobretudo, para o Flamengo, que quer construir um estádio. O Flamengo vai virar SAF. O Flamengo vai virar SAF. Eles já estão olhando, já estão fazendo viagem, não se enganem. Então, o Flamengo era um clube que teria todo o potencial para fazer um IPO, coloca no mercado 30% das ações, faz uma capitalização, constrói o estádio, vira imbatível. Mas assim, tudo bem, mas é melhor ele virar SAF e depois fazer o IPO, se quiser, do que fazer o IPO primeiro, né? Porque ele faz o IPO, a diretoria que é boa hoje, não necessariamente a diretoria de daqui a um ano ou 2. Mas tem que virar SAF para fazer o IPO, né? Sim. Uma coisa tem que virar SAF, né? Exatamente. Ou fazer concomitante, ou seja, mas para mim, a coisa se desenha mais ou menos aí, entendendo um pouco as negociações, que o Flamengo quer fazer um estádio. Né? Está claro, o Maracanã já não cabe mais as pretensões. Vamos pegar o exemplo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é uma SA. Quem são os acionistas do Bayern de Munique? É a Associação Bayern de Munique e tem 3 acionistas-chave gigantescos com 8% cada um. Audi, Adidas e Allianz. Tá bom, né? Tá bom. Você chegou a negociar ou falar com algum outro clube? Quais são as maiores dificuldades que você encontra dentro dos clubes para esse diálogo? Ótima pergunta. A gente fez um mapeamento bem grande do setor aqui no Brasil. E aí, de verdade, a gente está conversando aqui um pouco antes, né? A gente acha Curitiba a melhor oportunidade, né? Tanto que foi que a gente fez esse investimento grande. O desafio é aquele, né? Porque é uma prefeitura, acho que é um bom paralelo, uma associação de alguém que não tem nenhum interesse econômico com aquilo, né? A não ser ele é torcedor, né? Ele é o maior torcedor que dedicou a vida dele para se tornar presidente de um clube, muitas vezes não remunerado, o que eu acho uma besteira, né? Um erro. Então, assim, é difícil negociar, porque você tem que separar o negócio da paixão, né? Então, e a gente conversou com vários clubes antes, é difícil essa conversa, porque o torcedor ele sempre acha que vale mais, ele sempre acha que tem coisas que pode fazer, tem coisas que não pode fazer, então é muito difícil. Então, um desafio para as SAFs acontecerem, de fato é isso, como que valorizar, como que separar, como trabalhar bem essa governança, porque quem está vendendo não tem nenhum interesse econômico, né? Então, assim, não é que eu vou te pagar X, vou te pagar Y, é para o clube. Então, a pessoa tem que ser muito desprendida e pensar muito no clube para fazer negócio. Então, é um desafio. Bom, vocês são um private equity, né? Então, vocês investem em empresas, enfim, de vários setores. Qual que é a diferença de você no pré-acordo, né? Conversar com diretores ou com responsáveis dos setores convencionais e ter essa conversa dentro de um clube de futebol, que deve ser uma outra loucura ali, né? Loucura, é muito difícil. Por isso, porque as pessoas, por mais que tenham, assim, acho que boa índole, é difícil, né? Ela acho que o que ela tem receio
é do almoço, do jantar fora em Curitiba e alguém questionar alguma coisa que foi negociada, né? E as pessoas estão lá em boa fé. Quando você compra uma empresa, é meu negócio, eu sou diretamente impactado, então a causa e efeito é mais clara, assim. Uma associação é difícil. A pessoa, ela tá lá eleita, ela tem um receio disso ser cobrado no futuro. Você concorda com o Du que todo mundo vai ser SAF um dia? Não, SAF é um instrumento, né? Assim, SAF só quer dizer que é uma companhia, acho que todo mundo pode ser SAF um dia. A gente sempre olha lá para fora, né? Eu que digo que como possibilidade de sobrevivência, para continuar vencendo, para continuar tendo relevância, para continuar respirando no mercado, vai ter que se capitalizar. Nesse sentido que eu te pergunto. Acho que sim. E lá fora mostra que sim, né? Eu acho que isso, todos os clubes europeus, 99% europeus, de todas as associações nos Estados Unidos, são todas empresas privadas. Então é o caminho natural. Mas eu concordo que, por exemplo, times... Como a gente já chegou muito atrasado por esse processo, times grandes vão ter um desafio grande de vender o controle. Então, de fato, eu acho que o caminho... Eu também acho que o controle está fora de cogitação para equipes como o Flamengo, sem chance, Palmeiras, talvez. O que eu acho Mas se não vender o controle, quem compra? Continua uma associação com mais sócios, assim, com sócio que cobra melhor, talvez, que é o mercado, que seria o mercado aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou abrir. Em tese eu tenho para abrir no final, mas eu posso abrir durante. Se vocês tiverem uma pergunta, o William, qualquer um quiser acrescentar, já me levanta a mão, me dá essa indicação que eu boto no caldo, que é mais legal. Ô Edu, porque é o seguinte, a diretoria dos clubes, ela muda, né, a cada 2, 3 anos. E a gente tem mesmo Palmeiras, por exemplo, que hoje é um exemplo super bem citado. Se a gente voltar 10 anos, era uma tragédia, né? Mas ela teve um SAF pessoal, né? Sim, mas eu digo assim, mesmo o clube bem gerido, não quer dizer que daqui a 5 anos ele seguirá sendo bem gerido. Ótimo né? ponto. E acho difícil você colocar uma grana, você vai comprar 30% de um clube sem saber quem manda nele daqui a pouco. Porque uma coisa é ser hoje, outra coisa é ser um cara muito pior lá na frente, né? Esse ponto é nevrálgico, né? Vamos lá. Eu acho que clubes grandes, como Palmeiras, Flamengo e talvez Corinthians e São Paulo, eu coloco eles mais abaixo, poderiam aproveitar um IPO pela força da massa e por uma capitalização que poderiam fazer também com o torcedor. Sabe o torcedor, o investidor, aquela história? Agora, numa operação privada, tipo private equity, ou outros investidores privados, eu não vejo nenhum louco botando centenas de milhões de reais para comprar 20% ou 30% e ficar nas mãos de uma associação. Isso eu não vejo acontecer. Então, assim, não é que o mercado quer despejar um monte de dinheiro num clube de futebol porque ele acha que ele é o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, para ficar com 20% e ficar sentado lá assistindo. Eu não vejo esse cheque chegando, não. Mas ele poderia comprar 70%. Aí ou chega, 60%. Aí chega hoje, chega já. E você acha que os clubes não querem isso? Querem. Não querem. Não. Poder, né? Perdeu poder. Não sei se é poder. Acho que é poder, acho que os clubes são ambientes políticos, né? São associações. Então é difícil vencer o controle. Concordo com você. É difícil uma associação se tornar um clube... Puta, mas eu acho que é só o amiguinho do lado virar que não tem como. Se o São Paulo, Corinthians ou Palmeiras virarem SAF, a pressão nos outros dois vai ficar gigante, porque todo mundo quer o clube bem gerido, com um projeto, com grana. Num ponto da pressão. Tem uma onda que eu concordo contigo que ela vai chegando. Vamos lá. E eu acho que o Atlético Mineiro agora é um ponto propulsor dessa onda. O Atlético Mineiro tem uma dívida gigantesca, mas agora ficou nas mãos de bilionários, né? Gente que aparentemente está disposta a despejar mais dinheiro. Está com um novo estádio, e estádio faz a diferença. Então o Atlético tende a surfar numa onda boa. Então o Atlético vai empurrar. Aí, sabe onde é que está a minha dúvida? A minha dúvida ela tá em Porto Alegre e ela está em Santos. Eu quero ver o que Grêmio, Inter e o Santos vão fazer em seguida. Porque esses são clubes que vão ser, sobretudo o Santos. O Santos está muito pressionado financeiramente, o Santos está numa situação ruim, e o Santos, se não fizer uma SAF, a chance de Série B é já. E Grêmio e Inter, para continuarem competitivos, vão ter que pensar também. O Santos, em tese, teria entrado num acordo para a nova arena da Vila Belmiro, né? Daí é um acordo que não inclui SAF, né? Acho que inclui só estádio. O pessoal do Palmeiras, né? W Torre, A mesma que fez o Palmeiras. A minha curiosidade, o mercado brasileiro, porque quando a gente fala de mercado inglês, a gente fala do mercado, nem que seja espanhol, por exemplo, apesar de serem de menos clubes com potencial de vencer e tal, eu vejo o potencial de ganho, nesse caso até pela moeda, mas
do câmbio, né? Que para nós é muito pior. Mas o potencial de ganho no mercado brasileiro viabiliza investimentos desse tamanho? Muito. Sim, isso é uma parte que a gente fez bastante estudo, né? Quais são os campeonatos que a gente disputa? Quanto dinheiro dão esses campeonatos? Qual a audiência? Qual é o nosso tamanho? Né? Nosso tamanho, e aí a gente pode entrar em detalhes se quiser, por qualquer métrica o Brasil está subaproveitado, e aí conversa com a questão da Liga, né? Então tem dois movimentos importantes, uma questão da SAF e outra questão da Liga, que é transformacional para o Brasil. Mas assim, o potencial brasileiro é surreal. E o brasileiro é fanático, né? O brasileiro não é entretenimento, é paixão também, né? O Sim. time tá bem, você compra camisa, compra caneca. Mas onde pode girar mais ou com mais rentabilidade do que está girando agora? A gente já lota os estádios, agora mais do que nunca. A gente já mas eu acho que a provocação mas a gente explora pouco o estádio, a gente explora pouco a venda de coisa. Ruim. Por exemplo, o que do Corinthians seu filho tem fora a camiseta? Tem imã, chaveiro, estojo, necessaire. Você vai nesses times lá fora, o cara vende geladeira, vende tudo do time. Aqui, se a gente quiser comprar uma caneta, um imã, você não consegue comprar isso. Mas na medida que eu compro isso na Teodoro Sampaio, por que eu vou comprar isso no estádio? Porque aqui, eu digo assim, acho que há realidades brasileiras nessa questão, não há? Não, mas boas ou ruins, mas são da nossa realidade. A gente faz o paralelo com o futebol, a gente como um caso de investimento, com o agronegócio, assim. Porque o futebol para o Brasil, eu acho que é um bom paralelo com o agronegócio, porque assim, a gente é muito melhor que os outros. A gente é o maior produtor de talento do mundo já, não é uma discussão, é um fato. A gente tem um esporte que ele é muito preponderante aos outros, então não é todo país que é assim, né? Todos os países são mais equilibrados, Estados Unidos, Europa. Aqui o futebol, ele domina tudo. O brasileiro assiste mais futebol, ele é mais envolvido com futebol, tudo é futebol aqui no Brasil. Então a gente tem uma vantagem competitiva muito grande. E a Liga Brasileira, eu acho que é um fenômeno que a gente começa a perceber, ela está atraindo todos os talentos da América do Sul já. Não existia isso. Hoje, os talentos da Argentina, dos países andinos aqui, estão jogando no Brasil. Joga aqui, né? Claro. Antes não era assim. Então, assim, hoje em dia já tendo mais talento. A gente tem, como essa massa crítica, são os olhos, né? São a atenção que a gente vai, os eyeballs que falam, né? Então, eu acho que cada vez mais vai ficar claro a preponderância do Brasil na América Latina. O campeonato vai ser mais bem organizado, mais atrativo, vai atrair mais pessoas apresentando o programa, né, com a questão da Liga. Então, assim, acho que só está começando. Acho que vai mudar de uma maneira impressionante nos próximos 5 anos o futebol no Brasil. Em termos competitivos, uma das saídas que se fala muito é se juntar com os Estados Unidos, né? Por exemplo, se fala isso para Libertadores ou para torneios. Você vê nisso um caminho, uma possibilidade? Nossa, essa é uma pergunta não é de $1 bilhão, é de $1 bilhão. Tá? Literalmente. Literalmente $1 bilhão. Eu via isso com toda a clareza quando saiu a ideia da Superliga Europeia. Quando saiu a Superliga Europeia lá, né, que os 16 clubes grandes da Europa se juntaram para fazer a Superliga, eu falei, isso aqui vai dar, tá na cara de, em 3 ou 4 anos, os brasileiros se cansarem disso aqui, juntaram com os argentinos, México, Estados Unidos e Superliga da América do Sul. Bom, o que aconteceu? A Superliga Europeia ruiu. A Conmebol, o presidente que está lá, ele tem um olhar um pouquinho mais rápido, ele já se antecipou. Ele já está chamando México e Estados Unidos para conversar. Então vai vir aí, não sei como nem quando, porque não tem calendário para isso, uma competição que envolva os clubes da MLS, os clubes do México e os clubes da América do Sul. Não sei que formato, mas o ideal era enfiar eles na Libertadores e na Sul-Americana, né? Já está pronto o torneio. Mas tem um problema logístico, né? Não, eu sei que tem. O problema é o logístico, né? Um campeonato lá, um campeonato aqui, cruza no final, uma coisa assim. Né? Seria interessante. Me chama aí que eu... Pra gente do Brasil seria inacreditável, seria incrível. Esse acesso ao mercado americano aí é outro mundo. E o mexicano também, né? Porque o mexicano é gigante também. O mexicano é gigante e está desenvolvendo bastante. E ele se espelhou no americano, né? Então o mexicano ele não tem descenso, ele é uma liga fechada. Então também está crescendo bastante o mexicano. Você é contra o descenso? Não, tem que ter. Também acho. Tem que ter. O William vai falar. Vou passar o microfone para o William aqui, ele faz a pergunta. Na verdade, boa tarde, primeiramente. É só fazer um comentário em relação a como a gente pode enriquecer mais o futebol brasileiro. Na minha opinião, a gente forma muito mal ainda nossos atletas. A gente é um país, como a gente já falou aqui, que é apaixonado pelo futebol. Os pais hoje incentivam os filhos a sair da escola para poder jogar futebol, o que é um absurdo, mas infelizmente é o país que a gente vive. Se a gente formar melhor, a gente está vendo aí agora o Hendrick, o Vitor Roque, a gente tinha que ter um desses em cada time do futebol brasileiro, e eu não falo dos 20 maiores,
Eu falo de 60, 70. O Brasil é um país continental. E se a gente investir aí, a gente consegue, paralelamente com os clubes organizando as finanças, fazer igual o Flamengo e igual o Palmeiras, não vendo por menos de tanto. E aí você enriquece, você consegue sustentar aquele jogador ali, porque você não precisa de vender. A gente viu o Corinthians tendo que vender a qualquer preço e outros clubes também. Então, se a gente faz um trabalho bem feito, eu acredito que as SAFs acabarão olhando para isso, você tem que formar bem. E aí ali você vai ter daqui a pouco 7, 8 jogadores da sua base. É mais barato para o clube, a rentabilidade que esse jogador vai dar é absurda e você consegue essa independência financeira muito mais rápido. Claro que os outros brindes, tudo que o time possa vender é importante, mas a mão de obra, a gente fala de commodity, o Brasil exporta café e importa cápsula de café. Né? É uma burrice por causa da legislação tributária. O brasileiro tem que aprender a formar o jogador, sustentar o jogador aqui, porque a liga também fica mais forte. Porque os jogadores melhores ainda estarão aqui. Quando vender, aí vende por 100, 150 de euro, porque vai ter poder para isso. Ótimo, ótimo ponto. Pegando o gancho aqui do William, obviamente você não torce para o Cruzeiro, você podia ter investido em um monte de coisa. Como é que ganha dinheiro nisso? Qual é o prazo da SAF? É para sempre? Se ganha dinheiro aonde? Na arrecadação, venda de jogador? Como é que o dinheiro para o cara que investe volta? Boa pergunta, né? Primeiro, eu acho que o William falou um ponto muito importante, né? A gente, como é um país formador de atletas e com esse potencial que a gente discutiu aqui, o nosso principal investimento é no sem treinamento, porque, de fato, a gente tem que cuidar melhor dos atletas, tem que desenvolver melhor os atletas. Por exemplo, na base, todo mundo almeja o mercado internacional, mas ninguém ensina inglês para os atletas. É uma coisa meio básica, né? Pô, você quer que o cara se desenvolva lá no mercado internacional, aí você não ensina inglês ele quando ele tem 12 anos. Então são certas coisas que a gente vem trabalhando, assim, que a gente vai trabalhar muito, muito mais aí no futuro. Mas, assim, o nosso horizonte de tempo é de muito longo prazo, né? Então a gente tem fundos aí de uma década. E o que eu acho que, assim, o nosso maneira de enxergar... Espera, desculpa, mas a SAF não expira, não é uma concessão. Não. Se vocês não venderem, vocês vão ficar com eles 100 anos. Sempre. Pra sempre. Exato. Então tá bom. Então uma chance de ganhar dinheiro é vocês arrumarem um comprador lá na frente por muito mais. Ou um IPO, né? Um então, IPO, acho que tem várias maneiras de pensar a saída, mas o mais importante, e aí, para você ter atletas que valem cada vez mais, para você ter uma torcida cada vez mais engajada, para você fazer um novo estádio, você tem que ter vitórias. Então, assim, por isso que eu acho que o modelo de SAF ele alinha com o torcedor, porque a gente vai buscar incessantemente construir resultados importantes ao longo do tempo. E aí é quando o câmbio é bom, né? Digo, porque a venda de um jogador possibilita muita coisa aqui. O próprio Centro de Tratamento de São Paulo, acho que foi feito com a venda de um jogador, se não me engano, o Kleber. O Kleber Gladiador, que depois jogou no Palmeiras. É muito dinheiro quando entra, né? Porque Exatamente. o dólar tá muito caro aqui. Eu tenho mais uma pergunta do Edu Becker, parente do Alisson Becker. Olá, tudo bem? Eu vou já setar as expectativas aqui. Esperto. Eu vou setar as expectativas aqui, porque eu sou leigo de futebol. Eu acompanho pouco, mais através do meu pai. Somos São Paulinos, né? Mas pelos comentários que meu pai faz a respeito de São Paulo, olha, vendeu tal craque, vendeu esse, vendeu aquilo. Eu não conheço exatamente qual é a distribuição, a malha de faturamento de um time de futebol, mas me causa um certo incômodo ver que quando o time forma um bom craque, esse craque vai embora. Isso não mina o potencial de criação e de arte do futebol, o que faz com que o torcedor olhe e fale assim, mas meu time nunca vai. Por quê? Porque a hora que forma um craque, ele vai embora. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu poderia enfeitar, falar bonito, dizer que vai ficar... Tem que vender, a lógica é essa. Vamos falar o português direto. O clube precisa vender. A lógica do futebol funciona assim. O Brasil é um país formador. O mundo do futebol vê o Brasil como celeiro de talentos. Todo mundo vem aqui para comprar. Então, nós vamos, ainda que com as SAFs, nós vamos continuar vendendo. Mas nós vamos vender por mais. A verdade é essa. Ao invés de vender por 5, vender por 10 milhões. De repente, ao invés de vender aos 18 anos, vai vender com os 20, vai vender aos 20. De repente, fica um pouco mais, mas não muito mais. Porque não vamos esquecer de uma coisa, tá? Que é muito importante, a gente esquece aqui. O atleta quer jogar Champions League.
não é só o clube que quer vender. O jogador tem o sonho de jogar a Champions League. Ele não quer jogar lá no Peru, Libertadores, lá na altitude, lá em Cusco, no caramba. Pô, ele quer jogar lá no estádio Real Madrid. É outra história. Então, isso vai continuar acontecendo. Não tem jeito. Acho que ele tem razão. Não, acho que é isso também, mas assim, você ter bala na agulha faz com que você não venda a qualquer preço, nem a qualquer momento, né? E às vezes, se o jogador é bom também, pô, basta ver, sei lá, todo time acontece isso, mas o do São Paulo é óbvio, né? Todo jogador que o São Paulo vende para fora, normalmente pro Ajax, todo mundo já sabe que daqui a 2 anos o Ajax vai vender por 10 vezes mais para alguém, né? Então tem uns times, Ajax, Porto, alguns times ali da Europa de baixo ali, que vêm, compram um cara a preço de banana, melhoram esse cara ali em termos de profissionalismo, e aí vem um time grande da Europa e paga 10 vezes aquilo. Então, é o Borussia, por exemplo. A gente precisa dar um jeito de conseguir vender esse cara um pouco mais pronto, porque é muita grana a mais também, né? Isso é um ponto legal, porque está dentro da pergunta que eu queria te fazer. Quando vocês estruturam, vamos entrar nesse clube, aí tem uma leitura econômica, quanto ganha, quanto pode ganhar e tal. Mas na estrutura dele tem que ter olheiro, por isso que o Teco falou, o cara que vai viajar. O Vitor Roque estava no América, depois pro Cruzeiro, não foi? E daí o Cruzeiro não quis renovar, tem uma história. Eu vi o agente dele falando, aí tem uma polêmica dele com o Ronaldo, aí não sei quem que está falando a verdade, não importa, acabou no Atlético Paranaense e agora tá vendido. O que eu quero dizer, os talentos estão aí. O Endrick estava em Brasília, fez teste no São Paulo, fez teste no Corinthians e está no Palmeiras. O Luiz Guilherme é um craque que está no Palmeiras, o Estevão está no Palmeiras. São craques da nova geração que o Palmeiras está sabendo ver e sabendo contratar. Quer dizer, me parece que as competências vêm juntas, né? Essa competência gerencial de dinheiro, sim, e de estrutura futebolística. Então, perfeito. Gente que entende de futebol, não é só gente que entende de economia. Uhum. E eu acho que isso é um ponto que o torcedor sempre se pergunta. Como é que vocês pensam isso? Quer dizer, pô, a gente precisa ter olheiro, a gente precisa ter um treinador de base, porque tem que ser bom, um treinador de base. Vamos pensar em resultado na base? É um grande ponto, sempre tem na base esse pensamento. A gente precisa ganhar o título na base, a gente não precisa, porque a gente está formando jogador. Uhum. Quer dizer, como é que vocês se estruturam? Contratam gente de futebol? Muito. Como é que funciona isso? Muito. Pô, deu uma excelente pergunta. Porque o desafio mesmo é esse, né? Porque gerir um clube é uma coisa que a gente, as finanças, a parte de marketing, sistema, organização, a gente domina bastante. E o que a gente faz nessa parte que a gente não domina é contratar as pessoas que a gente acha que são as melhores possíveis para dominar, né? Então, o que me impressionou desde que a gente entrou nesse mundo do futebol é a quantidade de softwares que tem já hoje em dia. Então, assim, são 10 softwares de vários da base, não base, jogadores, transferências. Então, o mundo de futebol tá atualizando bastante. Hoje, o relatório que você vê depois de um jogo parece um relatório de quantas acelerações, quantas brecadas, quanto ele correu. Quando o jogador ele tira a camisa e comemora, você vê que parece um sutiã. São sensores. Não, virou PlayStation, né? Virou PlayStation, tá assim, é inacreditável. Então, assim, então isso a gente consegue contribuir bastante. Então, o que a gente faz é trazer, por exemplo, hoje em dia, na base do Coritiba e tudo isso que a gente está fazendo, é benchmark global, entendeu? Então, a gente vai lá aprender como é que faz lá fora, como é que faz no PSG. A gente procura esses profissionais e capacidade em quem está fazendo isso direito para aplicar no time, no Coritiba. Então, a gente pode pensar, né, William, que por tabela, já vou aí, com as SAFs, de alguma maneira, o futebol brasileiro melhora. Porque, em tese, você tem uma cobertura maior dos craques que estão surgindo, porque é um bom negócio, e, em tese, eles vão ter mais estrutura para se desenvolver, né? A gente pode pensar isso, não pode? Que pro futebol não terá um ganho futuro positivo. Tem. Mas tem uma questão que ninguém está discutindo e que eu acho que cabe trazer ao debate também, é o número de estrangeiros. Olha só, eu acho que estrangeiro é importante no futebol brasileiro, mas nós elevamos para 7 agora o número de estrangeiros dentro de campo. Ou seja, já tem clubes que tem 9. Na medida que você tem mais estrangeiros em campo, você pode ter menos jogadores formados na sua base dentro de campo. E então aquela rodinha lá que tem que girar, talvez ela já não rode mais da forma perfeita. Então nós vamos logo chegar numa discussão que a Europa já tem há 20 anos, que a Inglaterra já teve há 30 anos e teve, sobretudo, o Chelsea uns 10 anos atrás, que foi um escândalo na Europa. Pela primeira vez foi um clube europeu que escalou 11 jogadores, nenhum deles tinha nascido na Inglaterra.
Bom, o Inter agora quando jogou contra o Bolívar tinha 7 estrangeiros em campo, é um recorde. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Já é algo. Logo nós vamos ter 11. E a base? E aí como é que eu tiro esse jogador lá de baixo para botar o time profissional e vender? Não sei. Esse é um assunto que logo pipoca. Pergunta aqui da plateia. Fala o seu nome, por favor. E aí, peraí, eu tô vendo aqui. Marcelo Gomes. Fala, Marcelo. Obrigado, Dan. Sou São Paulino também, como Teco. A pergunta era mais de gestão, assim, se fosse um jovem hoje em dia se formando em curso de administração, vocês acham que o futebol, que antigamente era, não vou me meter com isso, é coisa de política, se vocês estivessem se formando agora, vocês entrariam, né, nesse mercado para crescer dentro dessa carreira? Sem dúvidas. O mercado de futebol é carente de talentos, né? Hoje a gente adapta, né? Então, o nosso diretor financeiro veio do meio de outro setor. Nosso diretor de receitas, que a gente chama, né, de CRO, veio de outro setor. Hoje a gente está tendo que adaptar, porque não tem uma leva ainda de talentos ou de gente que está em vários clubes. Então, eu acho que é um setor altamente atrativo para quem está se formando, procurar especialização, procurar times. Hoje, o Coritiba, o nosso escritório era dentro do estádio, né, no Couto Pereira. Convido todos, a gente está combinando aqui de um dia ver lá, um templo do futebol. Assim, você entra lá, você fala assim, eu estou aqui num templo do futebol. É realmente uma experiência especial. Mas o estádio, o escritório do Coritiba, era dentro do Couto Pereira. Então, assim, adaptado, era escuro, e aí era muito frio, né? Porque, tem 2 metros de concreto, tudo em sala, tudo... Hoje em dia, a gente já entrou, é um escritório open space, todo mundo junto, todo mundo integrado, todo mundo parece estar num ambiente ali diferente, sabe? É um ambiente claramente esporte, então tem as fotos, tem troféus e tudo mais, para as pessoas não esquecerem que estão no time de futebol, mas hoje é um ambiente de corporativo, tem um time de novos negócios, tem um time de marketing, de receita. Então, assim, é um setor altamente... Eu acho que, no curto espaço de tempo, vão ter novos cursos para tratar disso, vão ter especializações de futebol, porque é um mercado que está crescendo bastante, que está se desenvolvendo, e falta o talento, né? Falta uma geração que não foi formada profissionalmente em vários clubes. Eu tenho mais uma pergunta de plateia. A gente já, na verdade, já chegou no horário, né? A gente já está estourando o horário, tudo bem? Tudo bem continuar? Que está rolando, está bacana. Os convidados são bons, quando os convidados são bons, todo tempo é pouco. Bora lá. Qual é o teu nome? Marcelo Nicolau. Vai lá. Tudo bem, gente? Minha pergunta, eu trabalho com isso também, eu sou da Sporteca e tem muito a ver com o que a gente discute lá. Como é que é a visão de vocês em relação à monetização do torcedor, principalmente de grandes clubes? Porque você fala muito da compra e venda de jogador, a gente falou muito disso aqui, mas acho que existe aí um potencial gigantesco, não só para você monetizar aquele torcedor que está próximo ao estádio ou está na cidade do clube, mas também que está pelo Brasil inteiro, né? Eu sinto que hoje é muito subexplorado. Como é que vocês veem isso, né? Seja boas práticas ou o que vocês têm feito e como vocês têm visto isso? Marcelo, acho que a gente já falou com o time de vocês, né? Assim, eu concordo 100% com você. Acho que uma pergunta que teve aqui, a gente acabou não falando tanto, um time de futebol grande parte dele, ou quase metade das receitas, é o direito de transmissão, né? Então, é o principal. Mas, e aí tem atletas, e aí tem o B2C, né? O Direct to Consumer, que é a experiência do Match Day, que é a camiseta, que é as coisas diretas. Então, é muito mal explorado. O cliente, o torcedor hoje, ele é maltratado, assim, né? A experiência do futebol não é a melhor, ele quer ligar para o clube e não consegue, ele tem problema com o seu torcedor, é difícil. Então, assim, tem muita oportunidade. Acho que você sabe bastante. Que a loja do São Paulo, no Morumbi, tem uma loja gigante do São Paulo, que fica fechada em dia de jogo. É sensacional. A do Corinthians fica aberta, fica fechada no dia do jogo. Lotadas de gente. Fechada. No único dia do ano que tem que abrir, ela fica fechada, cara. Tem umas inconsistências dessas, por exemplo, não tem uma loja, a gente está tentando resolver isso, não vou dar dica aqui para o concorrente, mas não tem uma loja do nosso time no aeroporto. Pô, tem que ter, né? Tem que ter, é o patrimônio da cidade, né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa resolver melhor. E aí, o que motiva a gente é que, sim, que a experiência do nosso torcedor vai melhorar muito, né? Então,
é com tecnologia, é com novos canais de atendimento, é com novos tipos de relacionamento. Então, assim, tem muita coisa para melhorar e essa parte eu acho que é crucial. A experiência que a gente quer levar para o nosso torcedor é muito diferente do que ela está hoje. Eu já tenho outra pergunta de plateia, por isso que eu fiquei desse lado. Quando eu brinquei, né, por que eu posso comprar? Se eu posso comprar na Teodoro, por que eu compro, não compro? Porque eu acho que tem uma relação, e você pode falar sobre isso, por favor, que o torcedor não se sente colaborando com o clube quando ele compra. Eu vou comprar lá porque eu vou colaborar com o clube, na verdade. Essa ligação ela ainda é muito frágil, né? Ou eu não acredito que a grana que eu vou dar para o clube vai ser bem usada, né? Por isso eu vou comprar onde está mais barato, né? Também não sei, e também não sei se na realidade, na cabeça do torcedor e nós brasileiros, do consumidor, a pirataria é um negócio. Porque nós temos a pirataria para assistir jogo, né, onde você já não paga a subscrição e aí isso também já não circula dentro do futebol. Você compra camisa pirata, você compra tudo pirata, então assim, no frigir dos ovos, na cabeça do torcedor, o pirata é porque é mais barato e ele está usando a camisa do time, e o importante é ver o jogo e talvez não tenha essa consciência de que na realidade ele não está ajudando coisa nenhuma. Na realidade, ao comprar o produto pirata, ele está deixando de ajudar o clube, ele está deixando de comprar um produto licenciado e também ao comprar os box, né, que é um problema, aliás, não é apenas no Brasil. Eu vi que na Inglaterra, havia um dado na Inglaterra parece que também 8 ou 9 milhões de casas assistem também jogos com esse produto pirata. Então, assim, é global, não é só aqui. Enfim, acho que a pirataria, acho que um pouco passa por aí também. Pergunta da plateia aqui do Edgar César. César Nascimento, por favor, César. Boa tarde a todos. Como torcedor e apaixonado por futebol também, há alguma relação que vocês conseguem ver da SAF com o título do Brasil, da seleção brasileira? Vocês veem a liga, porque está muito distante da gente ganhar uma Copa do Mundo, né? A gente observa que o Brasil, a seleção brasileira vem, ela tenta e não consegue. Na cabeça de vocês, há alguma relação para que nós possamos buscar um título em seleção brasileira? E se alguma federação já olhou para a SAF também, se é possível ter alguma profissionalização em alguma CBF, por exemplo? Olha, tô aqui pensando, tá? Levei a minha cabeça agora para a Europa, para a Ásia, tô viajando com ela longe. Não tô conseguindo assim fazer uma conexão direta, pelo seguinte: primeiro, porque os jogadores que abastecem a seleção maciçamente jogam na Europa. Então, bom, mas aí quem sabe, agora vou viajando um pouco mais, bom, quem sabe se tivermos SAFs fortes, os jogadores podem ficar no Brasil e aí eu ficar no futebol brasileiro, as SAFs podem contribuir com uma equipe mais identificada com o país e isso levar uma coisa levar a outra. Não sei. Sinceramente, eu não sei que mágica vai nos fazer ganhar a Copa do Mundo também. Eu compartilho da mesma descrença, sinceramente. Não jogamos mais bem, eu não me recordo quando jogamos bem uma Copa do Mundo, no último jogo, eu não lembro mais quando vimos, não sei qual é o problema, talvez o Ancelotti resolva, acho muito bom, aliás, o que vem pela frente, se for o Ancelotti que venha, acho muito bom, pegando um gancho, o que está fazendo o presidente da CBF. Pela primeira vez na história, nós temos uma CBF que abriu as portas para o futebol, ou seja, ela deixou de pensar no seu próprio bolso e está pensando no coletivo. O presidente da CBF tomou atitudes que nenhum outro tinha tomado. Ele chegou lá, ele vendeu o avião, ele vendeu o helicóptero, ele falou para os clubes: clubes, se organizem na liga e voltem aqui. O problema foi que os clubes não se organizaram. E ele teve a coragem de contratar outro dia, trazer um técnico estrangeiro, dentre outras várias medidas. Se vai dar certo ou não vai, não sei, mas eu acho que pelo menos essa direção é a correta. Ô Edu, uma curiosidade, um exercício de futurologia, né? Vamos supor que o Corinthians fizesse o IPO, eu imagino que 90 e poucos % das pessoas que comprariam ações do Corinthians são corintianos. Não sei se o palmeirense compraria, acho que não, né? Acho que o corintiano compraria. E aí, evidentemente, como em qualquer ativo negociado em bolsa, quando o Corinthians anuncia que vai vender o Roger Guedes por 20 milhões de euros para um time qualquer da Arábia, é grana.
né? Quando uma empresa listada em bolsa vende um ativo muito caro para alguém, no dia seguinte a ação abre subindo. Provavelmente aconteceria isso com o Corinthians, a ação abriria subindo. Você acha que o corintiano ficaria feliz porque ganhou, de certa forma, algum dinheiro? Ou ficaria puto porque, porra, perdeu o Roger Guedes e agora ferrou? O que você acha? Dan, o que você acha, Dan? Eu acho que ia abrir caindo, cara. Não, ia abrir subindo. Não, ia abrir subindo porque ia entrar 100 milhões de reais no cofre do time. O Ia abrir mercado, caído porque você sabe que não vai ganhar mais nada o resto do ano todo. o mercado não pensa com a cabeça do torcedor, né? Ele não pensa com emoções, ele pensa com a cabeça do dinheiro. Agora, eu acho que o que você coloca são os desafios que vão ser colocados no dia a dia e que eu estou muito curioso para ver aqui no Brasil, por exemplo. E quando esse boato for falso? Porque o que acontece? O mercado de transferências é uma boataria desgraçada. A gente sabe, eu atuo com transferências diariamente e tem muita informação que é plantada. Ela é plantada muitas vezes só para valorizar o jogador. E muitas vezes você vê essa informação criar corpo e de repente você vê, meu Deus, o fã não vale tanto, quando você sabe que não é verdade. Aquilo surgiu, criou corpo. E quando esse clube está na bolsa de valores, de repente aquela informação é plantada Então, enfim, essa é uma dinâmica que seria interessante ver a CVM atuando no dia a dia. Du, Desculpa, só pegando o gancho. E você acha, olhando em outros países, você acha que o palmeirense ou o São Paulino comprariam ações do Corinthians? Não, né? Do time rival? O torcedor clássico não, mas um investidor tradicional que eventualmente veja nisso um ativo com potencial de valorização, por que não? Você compraria ação do Flamengo? Não, porque, por exemplo, do Flamengo sim, mas, por exemplo, o melhor time, o time mais estruturado hoje, há uns 2, 3 anos em São Paulo, é o Palmeiras. Se você volta 3 anos, eu teria certeza que o Palmeiras teria 3 anos bons pela frente. Teoricamente, a ação do Palmeiras subiria olhando em 2020 para hoje, mas eu não compro. Né? Eu não vou financiar o Palmeiras contra o São Paulo, não faria isso. Tem muitas outras ações na bolsa para ganhar dinheiro. Não, é isso, não faria isso nunca. Mas porque também o futebol está em outro lugar para mim, né? Mas eu não sei se todo mundo... Acho que contribuindo com esse ponto nosso grupo de investidores não são de todos coxa branca, né? Então, eu acho que quando é rival direto é mais difícil. Mas quando a gente fala do potencial do futebol brasileiro, do crescimento, eu acho que a pessoa consegue investir. Mas quando é muito... Curitiba eu compraria ação, compraria. Isso, falaria, beleza, agora tem uma gestão melhor, o time vai e tal, beleza, compraria. Quando é muito rival, acho que talvez complica, dificulte. Né? Eu tenho que encerrar, porque eu acho que faz o tempo, apesar de estar tentador continuar. Só uma pergunta última da minha parte, cada um aqui dá uma última e a gente fecha. Capital estrangeiro, a gente está pronto legalmente, juridicamente para que isso aconteça? Existe esse interesse? Eu ouço muito do City no Bahia, por exemplo. Acho que é um case recente de bastante visibilidade, né? Ainda mais se o Bahia ficar, porque também tem isso, né? Tem que ficar na primeira divisão, né? O Botafogo ganhar é muito bom nesse sentido para todas as SAFs, né? Para que você tenha visibilidade positiva. O capital estrangeiro, há interesse, há possibilidade, estamos prontos, há recusa, como funciona em relação ao exterior? Porque é muita grana, né? E é muito bom. Sim. Olha só, o dinheiro hoje é Estados Unidos, ponto. O mercado comprador mundial, onde se compra clubes, é o dinheiro americano. Não é Europa, acabou, não é mais o russo, o chinês já caiu fora, o árabe, são os 3 estados lá, etc. É americano. E o americano, ele está comprando, então, Europa e alguma coisa na América do Sul. Então, esse americano, ele olha sobretudo para a Europa. E quando ele olha para a Europa, ele compara com o Brasil hoje, ele vê que o Brasil está caro. Ele vê hoje que o Brasil está caro. E a Europa tem muito ativo à venda ainda, muito porque, enfim, a Europa e lá eles já passaram por essa fase da conversão, sabe? Essa fase da conversão em SA já passou há muito tempo, porque qual é a dinâmica, a diferença? Lá o dinheiro vai de bolso para bolso. Então tu compra um clube, comprei do fulano, do russo, vai para o bolso. Aqui não é bolso para bolso, porque o clube é associação. Então não vai para o bolso de ninguém. Esse processo é um processo onde, na realidade, você vai criar a SA, você vai pagar dívidas e o clube quer o quê? É que você mete uma cacetada de dinheiro na operação para construir estádio, reformar não sei o quê, dinheiro no futebol, e isso fica caro. E aí o investidor, olha, ficou caro demais, vou comprar um clube na Suíça. Entendi, é como se você me falasse, deixa eles se resolverem primeiro, depois eu venho. Mais ou menos por aí. Deixa ele lá primeiro.
Ele arruma porque, o Curitiba, depois eu Porque, chego. por exemplo, nas ligas americanas, por exemplo, o Jordan acabou de vender a participação dele num time, né? Washington, ele tinha. Já está na segunda ou terceira geração de venda e compra de coisas, né? Então é outro. O time já é uma empresa privada, já tem investidora e de vez em quando alguém vende por mais caro para alguém, né? Sem dúvida. Perguntas finais, Teco, tem alguma? Tem várias, mas Não, eu quero saber o seguinte: vocês acham que a gente está em 23? Vamos pensar 24 o ano inteiro. A gente vai ter uma SAF de um time grande que ainda não teve ano que vem? Você acha que está na boca do gol? Não. Não? Nem o Santos. Não, porque o que acontece com a Liga, vai entrar Esquece a a caixa. Liga, não já vai tá ter negociando. liga. Não, contrato já ele que fez. vai ter Liga. Não vai ter liga nunca, Vai ter liga, gente. Não vai tem ter liga. como. Não vai ter Liga. Os times brigam entre si. Não, mas não é uma questão dos clubes mais. Vai Acho ter. que está muito próximo. Também acho que vai ter. Porque É sobrevivência já. o que acontece de fato, né? E até a XP está divulgando isso, ela está criando um fundo para investir na Liga Futebol Forte, né? Que é onde o Curitiba está. Então, já tem 2 grupos formados. Então, isso é um fato. Agora, a discussão da união desses 2 grupos. Então, assim, a gente já avançou muito. Então, nos caixas dos clubes brasileiros vai entrar capital suficiente para ele não fazer SAF nos próximos 2 anos. Eu acho que essa é a minha opinião. Que a gente teve a Copa União aqui, né? Lembra? Lembro. Quando a Liga, Flamengo. os times Sim. se uniram, durou um ano cheio de problema e a taça Não, de mas mudou. bolinha até hoje presa na Caixa Econômica. Bruno, tem alguma pergunta pro Edu? Não, Edu, a gente conversa bastante, assim, eu acho que... Deixa eu fazer uma última pergunta aqui pro Edu. Conversa bastante que advogado cobra por hora. Se a conversa for longa, ele manda nota. Eu acho que o Edu tem uma visão que eu não tenho como clube, né? Mas queria ver, Edu, você acha que o interesse do futebol internacional está aumentando ou diminuindo com relação aos atletas brasileiros? Na sua experiência diária aí? Não, segue alto. Segue alto. Muito embora tenha as suas flutuações também. A verdade é essa, né? Você tem jogadores muito mais baratos que hoje você consegue pegar no Equador, na Colômbia, no Uruguai, mas o Brasil não tem jeito. Assim, segue na primeira prateleira do futebol mundial, sem dúvida. Tua pergunta para o Bruno para encerrar. Vai ter IPO? O IPO é um trabalho de médio prazo, né? Eu acho que você que falou, né? Eu acho que realmente seria importante para um clube passar por um fundo para depois fazer IPO. Então, assim, não descartamos o IPO. Eu acho que tá no projeto de longo prazo. Porque combina com o caráter associativo dos torcedores, né? Então, é uma coisa que está no nosso planejamento, sim, no futuro. Eu estou encerrando só porque acabou o horário. Quando for fazer o IPO, chama nós dois para estar lá no Sino também, lá. Fechado. Né? A gente que lançou aqui a ideia do IPO do Curitiba em 2026. Se eu trabalhasse no Curitiba, eu botava o Alex de técnico já. Cabeção. Mas já. Maravilhoso. O Aleph Manga voltava pro time, que ele era ótimo de cartola também. Ótimo no Cartola. É isso. Simples. Simples. Obrigadíssimo, viu, cara? Obrigado. É muito legal pra gente, como torcedor. Eu mais uma vez agradeço a B3 pela oportunidade de falar de uma coisa que eu adoro futebol, desde moleque como torcedor, e hoje em dia, entendendo sobre esses outros aspectos, é muito bacana. E acho que vocês vão revolucionar o futebol. E eu tenho essa impressão que vai ser, dessa vez vai ser para melhor. Porque a gente já teve tanta experiência esquisita, como corintiano eu posso dizer tranquilamente, que a gente teve muita associação esquisita. E agora eu acho que essa é mais séria, mais competente. Acho que vocês vieram para melhorar. Boa sorte. Obrigado. Não vai ser fácil, mas a gente está muito entusiasmado. E acho que a mensagem é uma jornada de... O clube ficou 114 anos de uma forma e não tem milagre, né? Então a gente está criando, acho que, os fundamentos de um futebol melhor. É isso que a gente está trabalhando. Manda um beijo pro Justus lá. E parabéns, viu, cara? Você vai trabalhar muito, eu acho, você sabe. Né? É bom, né? Cobrar um pouquinho. Fácil. Chama a gente também, se precisar. Chama a gente. Gente, muitíssimo obrigado a quem estava aqui com a gente. Valeu. Obrigado pelo carinho. Obrigado mais uma vez a B3. Tudo de bom a todos. Vai, Corinthians.